Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 203, agora, 203, a Gênesis capítulo 15, dando sequência à vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Então, dando sequência no que estávamos dizendo no vídeo anterior. Esse diálogo nosso faz parte do que nós já lemos aqui a respeito de Jesus, Kardec, quem relatou. É assim mesmo, o esmiuçamento, por isso chama esmiuçamento. É a mesma coisa você pegar, esmiuçar uma matéria toda. Então, mas já existe aqueles médios, bons médios. Vamos pensar por esse lado. Porque os bons médios são aqueles que agem de acordo com os desígnios de Deus, que procuram hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, tá? Os bons médios são aqueles que procuram se reformar todos os dias. Então ele trabalha a sua reforma, caráter, moral, hoje, amanhã, depois de amanhã, a eternidade. Bons médios são aqueles, a doutrina nos diz isso, que bons médios são aqueles que cultivam bons espíritos à sua volta. Então ele está rodeado de bons espíritos. Esses são os bons médios. Quando disserem a você, naquela casa existe um bom médium, corra. Corra. Não vai não. Ou vai para analisar. Porque um dia disseram para Jesus, bom mestre. Ele disse, mestre sim, bom só meu Pai que está no céu. Então esse termo bom é meio que complicado. Não vai acreditando muito nesse bom, não. Então o bom médio é aquele que cultiva bons espíritos. É aquele que ora, é aquele que trabalha em prol da humanidade, é aquele que procura se redimir, se resignar, através da paciência, da humildade, da resignação. Atributos esses que não são fáceis, mas pode ter certeza de que não teria graça nenhuma se viesse de graça. Então, mas vamos usar esse termo. Existem bons médios sensitivos, mas que de tão sensitivos, eles, é lógico que não são, né, como Jesus, jamais, mas eles conseguem captar determinados tipos de energias, né? Então eles conseguem. Isso é uma provação para esse médium. É uma provação. Por isso que nós não estamos tratando de causa e de efeito, porque aí já entra noutra área que eu não quero entrar nessa área. Vó já me pediu, entra, eu não quero entrar. Você está desobedecendo ela. Chico disse a Luiz Antônio Gasparetto que o médium tem
por livre-arbítrio, o direito de disciplinar também os espíritos à sua volta. Então eu tenho o direito de disciplinar a avó quando eu não quero, quando eu não concordo. Porque eu não quero tratar desse assunto. Porque esse assunto mexe demais em outras áreas que eu não quero mexer nessas áreas. Então, não deixa de ser uma provação para esse médium quando ele se aproxima-se das pessoas e ali, por exemplo, eu passo por essa tortura. Eu tenho essa sensibilidade que me tortura. São dons? São. Mas me tortura. Sabe por quê? Porque eu ainda não tenho lá disciplina. Me encontro em processo de evolução, é lógico. Então eu tenho que me resignar, eu tenho que me aceitar. E eu ainda não aceito com muita facilidade. E eu ainda não sou muito resignado. Eu tenho lá um certo grau de paciência, mas não é a paciência do Cristo. Não é a paciência de Eurípides, de Bezerra, de Francisco de Assis. Eu sou, assim, resistente a dores, mas, né? Então, se eu chego num ambiente, numa padaria, por exemplo, e se há na padaria 20 pessoas, eu capto os fluidos daquelas 20 pessoas. E não só capto aqueles fluidos daquelas 20 pessoas, como eu consigo definir, decifrando aqueles fluidos. Se foram fluidos oriundos de sexo, de droga, de quais tipos de drogas, de bebida, de quais tipos de bebida, de tudo quanto é sentimentos benéficos e maléficos. Tanto é que um dia, na padaria, eu bato nas costas de uma pessoa, não posso dizer sexo, por questão de prudência, mas é para você ver o estudo, como que é. Bati nas costas dessa pessoa e disse assim: essa noite sim, hein? Que noite, hein? Como você sabe? Eu estou dizendo algo apócrifo ou é um fato? Nossa, eu estou esgotado. Aí eu disse à pessoa: interessante, né? Eu sei tudo que aconteceu com você essa noite, através das tuas energias que eu consigo captar aqui. Mas o mais interessante é que você vai tornar noutras. Você vai tornar a repetir esses mesmos atos. Ora, mas isso é lógico, Luiz, que eu vou tornar a repetir esses atos. Isso faz parte da carne? Ei, não. Faz parte do teu espírito, que é um sofredor. Enquanto o teu espírito trazer, enquanto o teu espírito sofredor, você vai transferir todo esse sentimento
para a carne. E você vai culpar a carne como sendo a responsável por todas as tuas imperfeições de alma. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Sim, pode dizer. Porque a humanidade, além de ser primitiva, é insaciável. A humanidade nunca está satisfeita com o que tem. Quanto mais a humanidade tem, mais a humanidade quer. Ela não está satisfeita com o que tem. A pessoa olhou em mim e conversando, você entende que isso é um estudo. Você tem razão. Você tem razão. Sabe por quê? Porque eu já estou com novos contatos aqui no meu celular para esse fim de semana. Eu tenho contatos para quinta-feira, sexta-feira e sábado. Cada contato diferente. Eu falei, mas cada contato? Como assim? Todas as noites eu tenho 2, 3 contatos numa noite. Eu vou orar por você. Agora você percebeu que eu não disse o nome de ninguém, nem masculino e nem feminino. Isso é imparcial, isso é um estudo. A humanidade encontra-se insaciável. Quanto mais tem, mais quer ter. Como se livrar dos espíritos que pululam a atmosfera da Terra? Está aqui na Gênesis. Como se livrar dos espíritos que se sintonizam conosco? Porque é preciso dizer que obsessor é uma coisa. Agora, espíritos que se sintonizam conosco para usufruir das energias condizentes às tuas necessidades é outra coisa. Porque você há de convir comigo que um espírito sofredor não é um teu obsessor, mas ele encontra sintonizado em você pelo fato da sintonia, da necessidade dele. Semelhante atrai semelhante, mas esse espírito ele não é um teu obsessor. E outra, os espíritos só se sintonizam com a gente, conosco, devido à nossa moral ou à nossa imoralidade. Trabalha a tua moral. Você vai ter Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo. Vamos simplificar nesses dois nomes só. Não trabalhe a tua moral. Você vai ter à sua volta espíritos vampirescos, espíritos sofredores, espíritos recém-desencarnados que ainda não
acordaram do outro lado, a consciência, não se despertaram. Então eles vão continuar sugando as tuas energias. Então eu sei que a minha vida é uma prova. Mas eu não preciso me encontrar próximo às pessoas. Eu penso numa pessoa que encontra-se hospitalizada. Eu absorvo tudo que ela está sentindo lá no hospital. Eu penso numa pessoa amiga que está com algum problema, ou um amigo. Eu absorvo tudo. Às vezes amigos, amigas têm receios de se aproximar-se de mim, assim, porque eles ficam constrangidos, toda vez que a gente aproxima-se do Luiz, nós assim só transmitimos coisa que não presta a ele. Não adianta. Eu penso em você, mesmo de longe. Eu absorvo tudo. Isso faz parte das minhas faculdades mediúnicas. Isso faz parte da minha dupla vista da alma constante. Quando eu tento enxergar as coisas com os olhos da alma. Ou melhor, eu tento enxergar as coisas com os olhos da alma. Então, quando eu penso em alguém, eu penso naquela pessoa como se fosse minha mãe. Como se fosse um meu irmão, uma minha irmã. Eu não tenho outro sentimento a não ser esse. Porque é um sentimento mais nobre do que você pensar num irmão, numa irmã, ou numa mãe, ou num pai. Isso significa que você ali destila apenas amor. Então, quando eu penso nas pessoas, eu atraio tudo para mim. Mas por que, Luiz, que você atrai isso para você? É uma prova que eu tenho que passar por ela. Quantas pessoas, graças a Deus, já consegui interceder-se por elas? E quantas pessoas conseguiram através dessa intercessão nossa? Quantas pessoas às vezes teria até que passar pelo câncer? Mas ali o amor falou mais alto. Mas aí você interferiu no livre-arbítrio da pessoa. Não. Não. O amor está acima do livre-arbítrio. Desde que aquele que o possui saiba o que está fazendo. Então, quando eu peço a Deus por você, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou pedindo às escuras, não. Eu não estou dando um tiro no escuro, não. Eu sei o que eu estou conversando com o Pai. E é lógico, ele me ouve através dos emissários dele, o professor Eurípides, Dr. Bezerra Menezes e outros espíritos. Porque diretamente só Jesus conversa com
e Mãe Maria Santíssima e também Celina. Então, eu consigo captar. Agora, se eu consigo captar as energias das pessoas, imagine Jesus. Eu consigo ver os fluidos nas pessoas. Gente, isso é uma tortura para mim. Se a pessoa toma uma cerveja, eu consigo ver os fluidos da cerveja. Se ela fuma, se a pessoa atuou sexualmente, eu consigo ver aqueles ectoplasmas condizentes ao ato, ao sentimento, ao prazer, ao desejo. Se a pessoa, durante o dia, falou mal de alguém, né? Se a pessoa, às vezes, teve um pensamento de querer matar alguém, roubar alguém, às vezes a pessoa falou mal de um político, falou bem de outro político, falou mal do sol, mal da chuva. Nossa, mas que calor dos infernos! Eu nem me manifesto. Eu fico quietinho. Então, as pessoas que me conhecem, elas já me conhecem. As pessoas dizem assim, nossa, mas que calor, né, Luiz? Mas é assim mesmo, né? Nossa, mas que frio! Mas é assim mesmo, né? Faz parte da natureza de Deus. As pessoas nunca que me ouvem dizendo, hoje tá calor mesmo, né? Mas que inferno, é? Nossa, mas hoje tá frio mesmo, é? Mas que inferno, hein? Nossa Senhora! Que frio do inferno! Você me desculpa esses termos, mas não é assim que as pessoas agem. Você ficou sabendo da desgraça que aconteceu com fulano, com cicrano, com bertano? Às vezes eu ouço as pessoas por respeito. Por respeito. Porque eu detesto ficar sabendo de desgraça das pessoas. Sabe o que eu detesto? Porque nós nos encontramos num processo de evolução e até que saibamos, não erramos. Mas depois que registramos em nossa mente, toda vez que a gente vê aquela pessoa, a gente se lembra da desgraça que a pessoa cometeu. E o que eu tenho a ver com isso? Será que não basta os testes os quais eu já possuo e as pessoas ainda têm que trazer mais lixo à minha pessoa? Chico Xavier nos disse que em matéria de fofoca nós devemos ser a última estação. Nós devemos ouvir a pessoa. Porque a pessoa que nos traz aquela desgraça, com todo respeito, ela tem necessidade de expor aquilo. Demos à pessoa o direito de expor. Mas que depois deletemos. Mas quase sempre não é isso que nos acontece devido à nossa evolução. Então, existe uma rede espiritual de pensamentos que circunda a Terra, gerada pela
nossa mente, pelos nossos pensamentos, que se tivéssemos condições de ver essa rede que encontra-se na atmosfera da Terra, na ionosfera, estratosfera, não conseguiríamos viver aqui na Terra. Porque pensaríamos que nos encontraríamos em meio a um novelo que nós damos o nome como novelo da vovó, que são os elos. Todo mundo entrelaçado a todo mundo. Nós vamos continuar esse vídeo entrelaçado a todo mundo no próximo vídeo. Eu não estou preocupado com o tempo.